Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Analisando agora o segundo evento de hoje da nossa história bíblica aqui, ele vai acontecer em outra casa, é a casa da sogra de Pedro. O texto diz que logo que Jesus entrou na casa de Pedro, preste atenção, ele chega na casa de Pedro, logo que ele entra na casa de Pedro, o texto diz que ele viu a sogra de Pedro e a condição em que ela se encontrava, ela estava com febre. A mudança aqui é grande em relação à primeira situação na casa do centurião. Na primeira história nós temos alguém em terrível sofrimento, e alguém que não se sente merecedor da presença de Jesus. Por isso é preciso, como já falamos, denunciar a necessidade de ajuda e clamar por socorro para Jesus. Porém, aqui nessa história, deixa eu te falar, já temos uma situação em tese mais leve. Nós temos uma situação de febre, e Jesus chegando na casa de alguém que é íntimo, alguém que é íntima, Pedro e sua família. Então entenda, Jesus ao entrar naquela casa conhecida de familiares, de amigos, ele vê a dor, ele vê a necessidade, mas aqui há um detalhe. O texto diz, né? Entrando Jesus à casa de Pedro, Jesus vai àquele lugar, né? E ele vai por convite de Pedro. Há um convite. Ele se move então para aquela casa, e quando ele entra na casa, ele logo identifica a necessidade e se move na direção dela. A história é tão bonita que alguns tornam engraçada, né? Jesus cura a sogra de Pedro, só não sabe se Pedro gostou que Jesus curou a sogra. Só uma brincadeirinha. Logo que a sogra é curada, ela se levanta. Eu imagino que, né, a Bíblia diz isso, que ela foi servi-los, né? Então é uma brincadeira, porque certamente ela era uma grande parceira do ministério de Pedro, né? Do ministério de Jesus também. Mas o que me chama a atenção nesse texto aqui é que a casa entra em tese em normalidade. Presta atenção, a casa entra em normalidade. Se não fosse a notícia correndo, se espalhando, de que Jesus chegou naquela casa e que já fez um milagre ali mesmo, na vida da sogra de Pedro. E aqui vem a nossa segunda lição. A presença de Jesus em casa, e aí pode ser a minha casa, pode ser a sua casa, em qualquer casa, torna essa casa um ambiente para um encontro transformador. Aquele lugar de cura da sogra se torna um lugar de esperança para muito mais pessoas. Olha o texto, capítulo 8, versículos seguintes, 14 em diante. Ao anoitecer foram trazidas a Jesus, muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e ele curou os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, que ele, Jesus, tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Para mim essa história é linda porque revela que quando convidamos Jesus para nossas casas, milagres inevitavelmente acontecerão lá, e elas, a sua casa, a minha casa, nossas casas, naturalmente são transformadas em lugares de vida, de cura, de esperança, de boas notícias, faróis que trazem esperança para quem está perdido. E é o que acontece no texto. Endemoniados são levados para lá, são libertos. Pessoas doentes, e aí sim nós temos não só mais uma questão de febre, nós temos todo tipo de doenças chegando ali, e a Bíblia diz que Jesus curou, observe o detalhe do texto, todos que foram levados lá.
Todos. Ou seja, a presença de Jesus em casa torna a nossa casa um ambiente para o encontro transformador. Eu me lembro quando nós chegamos em Porto Alegre em 2001 e logo nós passamos por alguns desafios grandes. Eu e Martinha chegando, eu tinha 29 anos aqui, a Martinha tinha 23 anos, nós temos 6 anos de diferença, e a Martinha, nós começamos em casa, ter vários problemas na nossa casa, nas nossas coisas. Primeiro teve um problema no micro-ondas, queimou, depois teve um problema no fogão, depois teve um problema na televisão, e as coisas foram queimando em uma semana. 3 aparelhos queimaram em uma semana, chamamos a parte elétrica, era um apartamento novo, nós olhamos, não tinha nada, nenhum problema no prédio, nenhum problema na instalação do próprio apartamento. Nós morávamos ali no bairro, na rua Felipe Neri, ali no bairro, aquele bairro ali é Auxiliadora, né? E então, estava tudo bem. Nós então, em oração, começamos a perceber que nós estávamos enfrentando um outro tipo de problema. Ele não era físico, ele era espiritual. A propósito, uma das coisas mais importantes é a gente aprender a ter discernimento nesse mundo, porque as coisas espirituais, elas acontecem pelas coisas naturais, para que você não ache que é espiritual. Então você lida só do ponto de vista natural, e por vezes é algo só natural, mas por vezes pode ser algo também espiritual do diabo atacando a tua casa, os teus bens, as tuas coisas. Nós começamos a orar e oramos, e aí nos assustamos naquela semana, porque de repente a lareira começa a ter fumaça entrando dentro da nossa sala. Mas não era uma fumaça comum, era muita fumaça. Nós não estávamos usando a lareira, não tínhamos estreado a lareira, e de novo o prédio era novo, então a gente chama as pessoas do prédio, começamos a fazer contato, era um prédio pequeno, e aí nós não tínhamos ninguém fazendo uso da lareira naquele momento. É quando a gente então percebe que nós estávamos diante de um cenário realmente estranho. Bom, eu não sei se apagaram as luzes, eu não pedi para apagar, falando de demônio, falando dessas coisas aí. Acende essa luz aí, por amor de Deus. Brincadeira. Não, aí eles estão tratando alguma coisa aí. É brincadeira. Vai que é uma parte técnica para misturar. Não, aqui não tem isso não, gente. Foi algum probleminha que aconteceu. Então, quando aquilo começa a acontecer, a gente começa a orar. Não, peraí. Isso já não é mesmo normal. E nós começamos a guerrear espiritualmente. Até que no domingo, nós estamos nos preparando para ir para o culto às 6 horas da tarde, e a Martinha passa uma profunda dor, cai com fortes dores. Só nós dois, não tínhamos filhos ainda, ela 23 anos, eu 29, nossa família toda morando fora daqui. A família, a igreja, nós nos conhecendo, nos adaptando como igreja. E ali a Martinha desmaia. Eu lembro o meu desespero, gente. Eu só pensava no pai e na mãe da Martinha. Era o meu sentimento ali de não saber o que fazer, de impotência, de incapacidade, até que eu começo a orar por ela e clamar a Jesus para que Deus pudesse trazê-la de volta, e ela volta, e ela vai recobrando seus sentidos, e eu continuo orando, eu sento, Martinha, você está bem? E ela, mas eu estou sentindo a dor de novo, aí ela começou a sentir uma dor, e ela vai desmaiar de novo e cai. E aí, gente, eu quase que entro num desespero, a minha realmente meninice ali, né, e a falta de preparo para lidar com aquela situação me levou a um desespero maior do que era o problema em si. Mas, graças a Deus, ela volta e a gente cuido dela, tal, ela melhora e a gente vai para o culto. Só que quando a gente chega para o culto, eu vou para a sala para orar, e eu estou com uma angústia no meu coração, porque é uma semana pesadíssima que a gente estava passando. Quebra isso, quebra aquilo, fumaça entra por uma lareira sem ter uso nenhum dentro do prédio nosso, não só o nosso apartamento do prédio. E de repente a Marta, e aí eu peço para o Senhor me trazer uma palavra de revelação. Para entender essa palavra revelação, uma simples explicação ajuda você. Imagine você olhando para algo, mas você tem uma
uma cortina que te impede de enxergar o que está do outro lado. Então, no mundo espiritual, quando fala revelação, é isso. É quando a cortina se abre, de repente você enxerga o que estava do outro lado, você não podia ver com os olhos naturais. Você enxerga espiritualmente. E naquele momento Deus me dá uma palavra, e a palavra era, quando eu começo a ler o texto bíblico, Deus me leva para uma palavra dizendo assim: porque eu sou o Senhor que te livra do laço da morte. E naquele momento Deus fala para mim: foi feito um trabalho de morte contra a vida da Marta, mas eu estou aqui e eu a livrei. Deixa eu te dizer como é que Deus confirma essas coisas. Isso era domingo, eu oro, clamo a Deus pela vida da Marta, vou levá-la para fazer um exame. Quando ela chega, ela descobre que ela tem apareceu um cisto, tamanho de uma laranja, gente, dentro dela. E a gente começa a observar, naquela semana ela volta ao hospital 2, 3 vezes, e aquilo cresce rapidamente para se tornar do tamanho de uma laranja. E a gente começa a orar e clamar pela cura da Marta, orar e clamar pela cura da Marta, não entendendo o que está acontecendo, mas entendendo já que é espiritual. E aí quando chega na outra semana, vira uma semana, ela então realmente tem que operar na quarta-feira, é marcada a cirurgia para a próxima quarta-feira lá, e nós recebemos uma ligação então de pessoas. Agora preste atenção como é que é quando Jesus ele chega e ele vai nas casas vendo os terríveis sofrimentos. Nós começamos a clamar socorro para quem, gente? Lá em Eldorado tem um grupo de oração numa igreja Eldorado, nos liga e diz: pastor Tércio, olá, querido, tudo bem? Você não me conhece, eu estava na sua posse com a Martinha, tal data, quando vocês chegaram na cidade. Nós estávamos em oração, nosso grupo de oração, e Deus nos trouxe vocês em oração. E Deus nos falou que nós precisamos ir à casa de vocês. Vocês nos recebem na casa de vocês? Eu falei: querida, agora. Eles vieram de Eldorado na nossa casa. Era um grupo, eu não me lembro exatamente quantas pessoas, mas não eram poucos ali, uns 7. Era um grupo de pessoas. Quando eles entram na nossa casa, Jesus chegou lá. Claro que Jesus já estava comigo, com a Martinha. É uma expressão para entender o texto. Jesus é convidado a entrar, vem. E quando eles começam a orar, queridos, por nós, sem que eu desse uma palavra sobre tudo que eu estou contando para vocês agora, eu não disse nada que tinha acontecido para nós, mas o Espírito Santo disse. Aí eles começam a dizer para nós, começam a orar pela Marta. A Marta estava de cama, ela faria a cirurgia quarta-feira. Começam a orar, isso é segunda-feira, por ela. E quando eles estão orando, termina a oração, ele me chama na frente da Marta e diz: pastor, Deus nos revelou que foi feito um trabalho espiritual de morte contra a vida da Marta. O que Deus tinha falado comigo no domingo passado, Deus falou para eles, mas o Senhor já quebrou isso, e ela será curada no nome de Jesus. Isso era segunda-feira, cirurgia era quarta. Nós chegamos então para a cirurgia quarta-feira, e nós pedimos então para os médicos refazerem todos os exames antes da cirurgia. E os médicos então nos chamaram ao gabinete e falaram assim: olha, nós vamos repetir os exames. Ah, é? Por quê? Não, a gente vai repetir os exames. Voltaram. Eu não sei o que aconteceu, mas sumiu aquele caroço que era do tamanho de uma laranja, desapareceu. Para a glória de Deus. Eu estou contando isso para te dizer uma coisa. O que Deus está falando para nós é que a presença de Jesus em casa torna a nossa casa um ambiente de encontro, de restauração, de libertação, de milagres, de cura. Deus tem feito isso na minha casa ao longo dos anos. Deus tem feito isso na casa de quem tem convidado Jesus a entrar. Deus quer fazer isso na casa dos nossos vizinhos. Nós estamos dizendo: abre a tua casa, querido, abre a tua casa, abre a tua casa. Tua casa não é só para ser bonita, para você trabalhar durante o dia e voltar e dormir na sua casa, não. A sua casa é para ser um lugar de cura, de milagres, de manifestações da glória e do poder de Deus.